A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, na fé de Deus, na fé em Deus e na fé em Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre profetas, que pensaram em desistir. Então esse é o tema. Hoje vamos falar dos profetas, que pensaram em desistir do seu chamado e da obra de Deus em suas vidas, em obra de Deus em suas vidas. Vamos começar por Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo de número 7, 8, 10 e 11. Então, Êxodo capítulo 3, no versículo de número 7. Adiante. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra, que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu, E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com os que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ou seja, Deus, falando com Moisés. Então a resposta de Moisés, no verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito, este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés, ou seja, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes perguntar, ou seja, vamos parar aqui no versículo de número 11. Então disse, Moisés, aqui, a Deus: quem sou eu que vá que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Moisés aqui duvidou, a palavra de Deus, ou seja, não é que ele duvidou, é que ele, que ele começou a recuar. Agora vamos para o versículo de número 4, no capítulo 4. Aqui uma folha a mais. Capítulo 4, no versículo de número 10 adiante. No capítulo 4, no versículo 10 adiante. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu sou homem eloquente, nem de ontem. Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei contigo com a tua boca, Deus dizendo: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Porém disse Moisés: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor,
né, contra Moisés. Contra Moisés. Ou seja, né, Moisés ele recuou, né? Moisés ele rejeitou, né? Rejeitou o mandato, né, de Deus. O mandato de Deus. E Deus ele irou muito, né, por causa das palavras de Moisés, por causa, né, da desobediência de Moisés. Ou seja, né, Moisés ele não quis, né, não queria fazer a obra de Deus. Porque Moisés sabia que, bem conhecia, né, Faraó, como é que Faraó era duro de coração e como Faraó servia aos seus deuses, né, era um homem duro. Também Moisés sabia, né, como é lidar, né, com povos, né, com multidões, que não é fácil, né, não é fácil. Porém, Moisés, ele tentou recuar, né, ele tentou recuar. Mas depois Moisés, né, ele animou, né, fez a obra de Deus. Ou seja, né, Moisés tentou recuar, mas porém animou-se e fez a vontade de Deus, né, e tirou o povo do Egito, né. E no final deu tudo certo, porque Deus era com ele, né. Deus enviou o seu irmão, né, Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote. Deus levantou ele como sumo sacerdote, né, para a obra. E Moisés ele animou. E no final, né, Moisés ele foi salvo, né, assim como ele, como também, né, o irmão dele, Arão. E Moisés, né, ficou, né, famoso pelo mundo todo por causa da sua obediência, né? Moisés passou, né, a obedecer a Deus mais do que todos os povos de Israel, né? Por ele ser um líder, não só por isso, né? Porque Deus conhecia o coração de Moisés, sabia que ele era o homem, né, capaz, né? Por mais que Moisés mesmo, né, não se sentiu, né, capaz de realizar aquela obra, aquela grande obra, né? E Deus quer tirar o povo do Egito, enfrentar Faraó, enfrentar, né, os seus familiares, porque Faraó ele cresceu, Faraó, né, Moisés ele nasceu e cresceu ali, né, na doutrina, no costume, nas culturas, né, do povo do Egito, mas porém, Moisés não queria seguir aquela cultura. Por quê? Porque Deus já tinha um chamado na vida dele. E ele via que os seus irmãos já estavam sendo oprimidos. Moisés ele já tinha sede de justiça. Até que ele matou um egípcio, né, da linhagem dele mesmo, né, do povo dele mesmo, né, de Faraó, quando o egípcio estava ferindo, né, um hebreu, né. Então, né, Moisés ele não suportou aquilo e fez justiça, né. Ele defendeu o egípcio e assim livrou o hebreu. E Deus, né, Deus ele agradou disso, porque Moisés ele era valente, né. E ele era capaz, mas ele pensou que ele não seria capaz, né, de realizar aquela obra, mas depois Deus foi com ele, né? Depois que ele sentiu o poder de Deus, a glória de Deus, ele animou-se, foi obediente e fez a vontade do nosso Deus, né? Do Deus de Israel. Bem, agora vamos falar também de Elias, né? Vamos falar também de Elias, que se encontra em 1 Reis, né, no capítulo 19, né, no verso 1, né, até o 7. 1 Reis, né, no verso 1 até o 7. Jezabel ameaça, né, Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto, né, Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles.
O que vendo Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Aí, ó. Ou seja, né, Elias ele combateu, né? Elias ele combateu, né? Um bom combate ali. Elias ele fez um desafio, né? Para o rei, né? Contra os profetas de Baal. Né, os profetas de Baal, que é contra o profeta de Baal, né? Os 400, né? Servos de Baal, falsos profetas, né? Que serviam, né? A Baal. Então ele fez um desafio com o rei Acabe, né? Com os profetas. Qual que se respondesse com fogo, este seria, né, o Deus verdadeiro, né? Então os 400, né, servos de Baal fizeram o sacrifício, né, cortou o animal, né, preparou o animal e clamou o Deus de Baal, pedindo uma resposta, né, diante de Elias e diante, né, daquela multidão. Então não houve resposta nenhuma até o meio-dia. Então Elias até zombou, né? Elias, né, revestido do Espírito Santo ali, da glória de Deus, até zombou deles, porque o Deus deles, né, não respondia. Elias disse, né, talvez projetou alguma viagem ou talvez esteja, né, dormindo. E Elias chamou, né, o povo. Elias vendo que o povo, né, que o Deus deles, né, não iriam responder. Então Elias chamou e falou: não, agora é a minha vez. Agora é a vez do Deus, né, de Israel responder. E assim aconteceu, né? Elias ele preparou o animal e orou ao Senhor. Orou ao Senhor, né, para que descesse fogo do céu. Que tudo aquilo que Elias fez, né, fez para glorificar o nome de Deus, né? Para provar que Deus, né, é o Deus de Israel. Que Deus era com ele, né? Que dele foi enviado de Deus, né? Para aquela obra. Então Deus mandou, né, fogo. Então Deus mandou fogo, né, do céu e consumiu, né, o holocausto. Então o povo ficou atemorizado porque a oração, né, do justo, né, de Elias, ela fez efeito rapidamente. A oração do justo, né, de Elias, ela foi poderosa, que Deus respondeu, né, na mesma hora. Então Elias ele matou, né, ele pegou, né, mandou pegar os 400 servos de Baal. Então Elias, né, ele sacrificou eles ali, mataram eles, né? Mataram os servos de Baal, pouco distante dali. Então Jezabel, por esse motivo, né, Jezabel ela ficou terrivelmente, né, irada, ao ponto de amaldiçoar ela mesma, dizendo que assim façam, né, assim me façam os deuses, né? E outro tanto, se amanhã cedo, né, essa mesma hora, né, se amanhã, essa mesma hora que um mensageiro, né, mandou uma mensagem, né, não faça, né, se não faça como Elias, né, o que Elias mandou fazer, né, como Elias fez, né, com os profetas de Baal, com os profetas dela. Então Elias ele fugiu, né? Elias fugiu e por causa aquela mensagem, né, atemorizadora que Elias teve. Então Elias ele queria, né, ali acabou o ânimo, né, de Elias, ao ponto de Elias desistir, né, da obra de Deus.
Então Elias, Elias ele desistiu, né, da obra de Deus e pediu para que Deus encerrasse a sua carreira ali, debaixo de uma árvore. Porém, o nosso tempo não é o tempo de Deus, nem a alma que está em nosso corpo, nem a alma que está, dentro de nosso corpo, não é nossa, mas de Deus. Ele é quem decide, Ele é quem permite a hora e o tempo que vamos morrer. Elias comeu e bebeu e animou-se e fez a vontade do nosso Criador. Ou seja, Deus mandou comida, bebida do céu. E Elias, ele comeu e bebeu, Elias, ele comeu e bebeu e continuou, o anjo lá do Senhor, o anjo do Senhor, Deus enviou, o anjo. E o anjo ali alimentou, Elias. E Elias ficou, fortalecido. E Elias animou-se e fez a vontade de Deus, Continuou fazendo a obra. Então, Elias, ele pensou em desistir, mas não é o tempo, não era o tempo de Elias desistir. Elias ainda tinha muita, caminhada para frente, muito sucesso na presença de Deus. Porque é assim que acontece com os verdadeiros servos de Deus. Quando são ungidos e escolhidos, para aquela missão, que teme, a palavra do Senhor e que faz o bem. Ou seja, agora vamos falar também de João Batista. João Batista, em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 1 até o verso 6. Mateus, capítulo 11, capítulo 11, no verso 1, adiante, até o 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, ou seja, João, ele já estava preso. Por que João foi preso, Por amor da palavra de Deus. João, ele falava a verdade, assim como todos os profetas. Então, o rei Herodes prendeu João Batista. Por quê? Porque João Batista repreendia ele, dizendo que não era certo, ele possuía a mulher do teu irmão. Ou seja, João Batista estava, mandando, ele fugir do pecado, ele sair da prostituição, e devolver, a mulher que estava em adultério para o seu irmão Filipe. Por esse motivo, João Batista ele foi preso. E lá na prisão ele envia 2 de seus discípulos a dizer a Jesus, no verso 3, a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Mas o que me deixou mais interessante é essa passagem, no verso 6. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ou seja, João Batista ele estava em dúvida. Ele estava com dúvida, pensando em desistir de fazer a vontade de Deus. Mas Jesus ele manda, Jesus manda alertar João Batista, dizendo, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mas aí você me pergunta, por que João Batista pensou em escandalizar, irmão Edson? Onde está escrito? Abra comigo a tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 29.
Evangelho de João, né? Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João no capítulo 1, no versículo de número 29, que está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus, ou seja, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, que é João Batista falando: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João Batista mesmo afirmando, dizendo: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, João Batista disse isto, né? Antes dele ser preso, né? Antes dele ser preso pelo rei, né, Herodes. Ou seja, João Batista sabia que Jesus era o Messias. Então, por que João mandou 2 de seus discípulos, né, para perguntar, né, Jesus se ele era realmente o Messias? Sendo que o próprio Deus, né, o próprio Deus já tinha mostrado a João Batista que Jesus é o Messias, né? Ou seja, tudo indica que João Batista ele estava em dúvida, né? Ali preso ali, né, naquela cadeia, né? A cadeia deles antigamente não era fácil, além de você ser preso, você era ainda trancado, né, com cadeado, né, em suas mãos. Era uma prisão, né, de segurança, né? Não vou dizer segurança máxima, né? Segurança, né, de tortura, né? Pedro, ele foi preso assim também, mas o anjo de Deus, né, foi lá na cadeia, né, e soltou, né, os cadeados, né? Ou seja, né, soltou os cadeados de maneira sobrenatural, que estava ligado entre ele e o soldado ainda, dentro da prisão. E ali o portão da grade, né, da cadeia, né, o portão abriu automaticamente, né, por obra, né, milagrosa do anjo ali. Então Pedro ele foi solto. Mas, né, ser humano nenhum conseguiria só, né, soltar, né, dessas prisões, né? A não ser que, né, que fosse, né, dominado por uma força, né, maligna, né? Igual o homem, né, o demoniado de Gadar, né, os gadarenos. Aquele homem ele foi preso, né, naquela cadeia. E ali ele conseguia fazer o cadeado em migalhas, porque ele estava possuído por uma força sobrenatural. Do mesmo jeito que os anjos têm poder, né, os espíritos malignos também têm. Né? Quem somos nós, seres humanos, para enfrentar ele, né? Os demônios, né? Ou até mesmo o anjo de Deus? Quem somos nós? Nós enfrentamos os demônios, né? Satanás com o poder do Espírito Santo, né? Sendo obediente a Deus. Assim nós conseguiremos prevalecer. Mas sendo assim, né, com força, né, com as nossas próprias forças, jamais, né? Porque essas coisas, né, elas são poderosas, né? São espíritos, são anjos também, né? São anjos de Deus, né, que pecaram e foram, né, expulsos do céu. Ou seja, né, voltando ao assunto, né, João Batista ele estava em dúvida. Né? João Batista estava em dúvida, mas ele estava em dúvida, mas porém, né, com as palavras, né, de Jesus, né, enviada, né, pelos seus 2 discípulos, né, que veio trazer a resposta a João, né, o recado a João Batista. Então ele veio trazer o recado de Jesus, né. Então João Batista animou-se e guardou a fé. Ou
seja, João Batista ouvindo aquelas palavras, né, de Jesus, né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ou seja, os cegos, né, vê, né, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os aleijados, né, andam. Então, quando João Batista ouviu isso, né, João Batista, né, animou-se e guardou a fé, assim como também, né, o apóstolo Paulo, segundo Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número, né, no versículo de número 6, né, adiante. Paulo, ele preso, ele manda Timóteo, né, vir ter com ele depressa, dizendo: porque eu já estou sendo, né, oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, né, o justo, né, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, né, João Batista e esses profetas, né, que eu citei, né, Moisés, Elias, então eles, né, guardaram a fé, né, eles guardaram a fé e foram salvos, né, salvos da condenação eterna. Amém. Peço a você que se inscreva no canal, dá o seu like e até o próximo vídeo.